E aí, beleza? No final dos anos 70, Nova York foi substituída pela Nova Roma. A cidade é controlada por famílias da elite que afirmam seguir códigos morais rígidos, mas, em segredo, se entregam a prazeres proibidos. E o restante da população vive na pobreza. No topo de um prédio muito alto, o arquiteto César está prestes a pular. De repente, ele para o tempo e simplesmente dá um passo para trás. Depois de encarar o chão e a altura assustadora, ele reativa o tempo e a cidade volta a se mover. Enquanto isso, o prefeito Cícero está irritado porque o rádio continua falando sobre seus problemas financeiros. E sua filha Júlia apareceu em uma sessão de fotos sem roupa. Após uma noite de festas, Júlia tenta voltar para casa, mas encontra o caminho bloqueado, porque César e sua equipe estão prestes a demolir um prédio. Quando os explosivos são acionados, César para o tempo para admirar a explosão. No entanto, Júlia não é afetada pelo poder dele e também vê a demolição congelada antes que César faça o tempo avançar novamente. Algum tempo depois, César ganha um prêmio Nobel por inventar o megalon, um material de construção revolucionário. Sua popularidade cresce a cada dia, o que irrita Cícero, cujos números caem constantemente nas pesquisas. Ele vê César como um rival. Numa noite, todas as pessoas importantes se reúnem para um evento especial no local da demolição. O evento é coberto por Uau, uma jornalista muito ambiciosa. Cláudio, primo de César, age como um palhaço e é repreendido por envergonhar a família pelo tio Hamilton, diretor do Banco Nacional. Hamilton também está preocupado porque há rumores de que Cláudio e as irmãs têm um relacionamento indecente. Cícero anuncia que construirão um cassino muito avançado, mas o grande momento é arruinado por mais travessuras de Cláudio. O anúncio é interrompido pela chegada de César, que lembra a todos que ele é o presidente da autoridade de design. César quer demolir e reconstruir toda a cidade como uma utopia sustentável usando o megalon, mas é interrompido por Cícero, que quer objetivos realistas, não sonhos. Uma discussão começa e César critica o sistema por só se importar com os ricos. Cícero rebate dizendo que o megalon é instável e inseguro de usar. Como César continua, Cícero menciona a esposa de César, que foi envenenada e cujo corpo desapareceu. Cícero tinha sido o promotor do caso e estava certo de que César era culpado, mas ele foi absolvido. Agora César chama Cícero de Barão das Favelas. Isso faz Cícero perder o controle. E a segurança tem que arrastá-lo enquanto Júlia tenta impedir que a imprensa tire fotos do pai. Depois há um desfile de moda e Cláudio fica com ciúmes porque todas as mulheres na plateia falam sobre César. Quando César volta para casa, encontra Uau esperando por ele. Ela está cansada de ser amante e sua carreira está em declínio, então quer oficializar a relação deles. Uau até diz que o ama, mas César só consegue pensar em sua falecida esposa e vai embora. Depois, Uau liga à TV para assistir a sua entrevista com Hamilton, percebendo que ele flertou com ela. No dia seguinte, Júlia visita César no escritório após enviar uma carta para discutir o que aconteceu com seu pai. Ela percebe muitas garrafas vazias e até remédios, indicando que César não está bem mentalmente. César não gosta de Júlia porque acha que ela é mimada, arrogante e sem objetivos na vida. Ele explica que prefere a companhia de pessoas que realmente pensam. Isso irrita Júlia, que revela ter visto César parar o tempo e não foi afetada. Agora, César a acha interessante e mostra a ela um modelo de sua utopia. Ele pede que ela caminhe por ele de olhos fechados. Júlia vê pessoas vivendo uma vida perfeita, em harmonia, com igualdade de oportunidades para todos, e finalmente entende a visão de César, decidindo ajudá-lo. Mais tarde, durante um desfile, Júlia diz a Cícero que vai trabalhar com César. Cícero a chama de traidora. Ele fica ainda mais irritado quando os policiais pausam o desfile só para César atravessar a rua de carro. Naquela noite, Júlia lê todos os arquivos e artigos sobre o caso do assassinato da esposa de César. Ela foi envenenada com uma overdose de insulina e o carro foi encontrado no fundo de um rio. No meio da investigação, o corpo dela desapareceu. Júlia fica tão desesperada para saber o que aconteceu que começa a seguir César pela cidade. Cláudio também está na rua e percebe o que Júlia está fazendo. Então começa a tirar fotos enquanto segue os dois. Depois de dirigir por um tempo, o carro de César chega a um bairro perigoso onde ele vê injustiças manifestadas como imagens de estátuas caindo. Ele para comprar flores, o que confunde Júlia. Minutos depois, César entra em um prédio misterioso onde um segurança desativa os alarmes para recebê-lo.
casamento. César leva as flores para o corpo de sua esposa, que está sendo cuidado por uma equipe de mulheres gentis. No entanto, quando Júlia o segue, encontra César sozinho, porque tudo isso é apenas imaginação dele. Impressionada pelo amor eterno de César por sua esposa, Júlia decide ir embora. No dia seguinte, César vai ao topo da torre para observar a cidade e tomar notas para seus planos. Júlia pergunta qual instituição é mais importante preservar na utopia dele. César responde: o casamento. Nas semanas seguintes, Wall passa muito tempo com Hamilton e os dois acabam noivos. Na noite do casamento, Wall presenteia Hamilton com uma estátua. Júlia vai com César, que nota os manifestantes com cartazes contra ele, mas ignora. Repórteres continuam perguntando sobre o Megalon e seus possíveis perigos, mas César brinca enquanto garante que é perfeitamente seguro. Vesta, uma popstar, chega vestindo um vestido feito por César com Megalon, usando câmeras minúsculas para parecer invisível. Todos adoram Vesta porque ela promete se manter casta até o casamento. Quando Cícero chega, a multidão o vaia. Como esta é Nova Roma, em vez de uma festa moderna, há uma celebração inspirada pelo Império Romano, incluindo uma corrida de bigas e lutas de gladiadores. Júlia é entrevistada por estudantes e descobre rumores sobre estar namorando César. Enquanto isso, César passa a noite fumando, bebendo e usando várias substâncias, o que deixa tudo psicodélico. Ele assina autógrafos e deixa as mulheres flertarem com ele, mas não responde a nenhum flerte. Júlia o segue, tentando controlá-lo sem sucesso. Enquanto palhaços excêntricos terminam seu show, Cláudio suborna um produtor para exibir um vídeo no momento certo. Então chega a hora de Vesta cantar, enquanto as pessoas fazem doações para apoiar o voto de castidade dela. A performance é interrompida quando o vídeo de Cláudio aparece nas telas, mostrando César e Vesta juntos, flagrados por paparazzi. Isso causa um grande alvoroço e os seguranças precisam tirar Vesta do local antes que a multidão enfurecida cause um tumulto, iniciando uma briga no palco. Cícero faz um discurso que é ignorado, enquanto os seguranças usam ainda mais violência para tentar acalmar a multidão. Eventualmente, os cartazes anti-Cícero chegam ao palco. Enquanto isso, César tenta escapar pela porta dos fundos e é agredido por um homem entrando em uma briga enquanto continua alucinando. Júlia o encontra e o leva de carro, mas eles são parados pela polícia. Como Vesta é menor de idade, César é preso e mantido sob custódia. Na cela, César tenta parar o tempo e descobre que não consegue. Naquela noite, Júlia vai aos arquivos da cidade com um amigo e encontram documentos que provam que Vesta mentiu sobre outras coisas. Ela não é menor de idade e nem nasceu em Nova Roma. No dia seguinte, Júlia vai ver seu pai e mostra a certidão de nascimento de Vesta para salvar César. No entanto, Cícero destrói o documento, dizendo que César pode ser inocente legalmente, mas não moralmente. Frustrada, Júlia vai embora dizendo que vai conseguir outra cópia. Depois, ela vai à casa de Hamilton e é recebida por Wall, que para o elevador para ameaçá-la. Wall lembra Júlia que Hamilton é dela, assim como César. Cláudio também está na casa de Hamilton tentando se tornar herdeiro do banco, mas Hamilton suspeita que ele esteja envolvido na armação do vídeo. Logo, a mídia começa a cobrir a questão da idade real de Vesta, apresentando provas forenses de que o vídeo não era real e tudo foi uma armação. Após ser solto, César é visitado por Júlia no topo da torre. Ele está triste porque perdeu seus poderes e finalmente admite que todos os problemas mentais vêm de sua culpa. César não matou a esposa, mas ainda se sente responsável por não ter cuidado bem dela. Júlia o consola e quando os dois dão as mãos, César consegue parar o tempo novamente. Eles se beijam, marcando o início de um novo relacionamento. Semanas se passam e César se mantém ocupado com seu projeto e passando tempo com Júlia. Ele tenta apresentá-la à mãe, mas a senhora é senil e não entende o que está acontecendo. Quando o casal está sozinho na cama, brincam com os efeitos do tempo congelado. Enquanto isso, as classes mais pobres odeiam César cada vez mais pelos prédios destruídos para construir a cidade dos sonhos dele. Desesperado para derrubar o primo, Cláudio se junta aos protestos para inflamar a multidão. Logo, as notícias dos planos de Cláudio chegam a Cícero, que pede ao assistente para cuidar disso. Numa noite, Cícero recebe uma notícia terrível. Um satélite soviético está caindo em alta velocidade e vai atingir Nova Roma. Infelizmente, não há como evitar e os moradores só podem assistir horrorizados enquanto o satélite destrói grande parte da cidade. Este incidente dá a César a chance de reconstruir a cidade sem obstáculos. Ele se perde no
no trabalho, usando o tempo para tentar prever o futuro e criar a utopia perfeita. Após dias intermináveis de trabalho, César é tirado de seu transe por Júlia, que anuncia estar grávida. César fica animado e quer se casar, mas Júlia recusa, explicando que a consciência dele nunca o perdoaria, já que ele ainda se considera casado com a falecida esposa. Algum tempo depois, o casal convida os pais de Júlia para a nova casa, construída seguindo os designs avançados de César. Cícero e César continuam discutindo enquanto jogam cartas e Júlia precisa repreendê-los como crianças. Ela aproveita o momento para anunciar a gravidez, deixando a mãe encantada. Mas Cícero fica bravo e sai sem dizer nada. Júlia fica devastada pensando que o pai a odeia. Enquanto isso, Cláudio continua liderando os pobres, inspirando mais protestos e revoltas contra César e sua utopia. O homem que Cícero enviou para detê-lo morreu durante a queda do satélite, então ninguém pode parar Cláudio agora. Dias depois, Cícero visita César e pede que termine com Júlia. Em troca, oferece uma confissão assinada, admitindo que sabia que a esposa de César tirou a própria vida, mas mesmo assim o processou para se livrar dele. Cícero até promete apoiar César publicamente, mas ele recusa. Depois, César se encontra com Wall, que diz que pode roubar o banco de Hamilton e entregá-lo a César para ficarem juntos. César recusa a oferta e, furiosa, Wall decide congelar todas as contas dele. Nos noticiários, os repórteres questionam a segurança do Megalon e atacam a imagem de César. Uma noite, uma criança se aproxima de César pedindo um autógrafo, mas é um truque para chegar perto e atirar na cabeça dele. Nas horas seguintes, a mente de César fica presa em uma alucinação sem fim. Júlia o leva imediatamente ao hospital e os médicos consideram reconstruir o crânio dele com Megalon. Enquanto isso, revelam que a criança foi enviada pelos capangas de Cláudio, mas ele fica furioso porque o incidente fez César parecer um mártir. O procedimento para consertar o crânio de César com Megalon dá certo, mas vai levar um tempo até que ele se recupere completamente. Júlia o conforta depois da operação e, durante alucinações dolorosas, César conta o que aconteceu na noite da morte de sua esposa. Ela chegou em casa pronta para anunciar grandes notícias, mas viu algo que a deixou com ciúmes e acabou tirando a própria vida no rio. A história do veneno era mentira de Cícero, que também escondeu que ela estava grávida. César tentou segui-la e viu quando ela pulou, descobrindo o princípio por trás do Megalon ao tentar salvá-la. Assim que consegue andar novamente, César vai ver Wall para perguntar sobre suas contas bancárias. Wall tenta ameaçá-lo, mas César tira as bandagens e revela o Megalon, que agora está atrás de seu olho esquerdo. Surpresa, Wall se ajoelha, implorando para que ele a aceite de volta, dizendo que diamantes não significam nada sem o amor dele. O momento é interrompido por Hamilton, que, chocado ao saber das contas congeladas, promete resolver o problema, achando que foi um erro burocrático. Algum tempo depois, Wall e Cláudio se encontram em segredo e acabam se envolvendo. De repente, as luzes começam a falhar e Cláudio explica que é por causa dos sistemas de César consumindo toda a energia. Wall então revela que Hamilton pediu um acordo pré-nupcial e que ela não pode pegar o banco, sugerindo que trabalhem juntos para tomar o controle. Wall corta o cabelo de Cláudio para deixá-lo mais apresentável. Na próxima reunião com Hamilton, o homem fica orgulhoso de ver que o sobrinho parece mais adulto. Seguindo o plano, Cláudio pede para ser CEO interino do banco para ajudar nos negócios da família. Hamilton fica feliz em fazê-lo trabalhar e assina os papéis rapidamente, só para descobrir que o contrato torna Cláudio o verdadeiro CEO e presidente. Traído, Hamilton fica desesperado e tem um ataque cardíaco. Alguns meses depois, com o nascimento do bebê, César e Júlia se casam em particular durante a Saturnália, que é o equivalente ao Natal nessa cidade. Cláudio e Wall continuam trabalhando juntos e Cláudio convence o conselho a remover Hamilton de sua posição no banco. Depois disso, Cláudio reúne os rebeldes para começar a maior revolta até então, causando vários incêndios nas ruas. A polícia não consegue fazer muito para conter a situação. Cícero faz um discurso público condenando as ações, mas foge de metrô com a esposa Júlia e o bebê. Mesmo segurando a neta, Cícero continua insultando César, mas, querendo um bom futuro para a criança, ele finalmente concorda em apoiar o genro. Mais tarde, naquela noite, Cláudio e Wall visitam um Hamilton acamado que tem um volume na calça. Primeiro, ele finge estar animado em ver Wall,
mas ao tirar os lençóis revela ser um arco e flecha. Hamilton atira no coração de Wall, matando-a, e acerta Cláudio várias vezes enquanto ele foge. Então Hamilton anuncia que deixará toda sua fortuna para o projeto de César. Enquanto isso, César aparece em público e compartilha sua visão do futuro, explicando que sua utopia megalópole não terá classes. Mesmo quem vivia nas áreas mais pobres terá chance de trabalhar e progredir, porque cada ser humano é um milagre. O público se emociona com suas palavras e percebe que foi enganado por Cláudio. Logo encontram Cláudio e seus capangas e os enforcam em vingança. Na véspera de Ano Novo, o projeto Megalópole é concluído. César, Júlia e o bebê se juntam a Cícero e sua esposa para o desfile. Enquanto cumprimenta os fãs, César fica chocado ao ver sua mãe na multidão. Quando a contagem regressiva para o Ano Novo chega a 0, César e Júlia se beijam para parar o tempo, mas a filha deles não é afetada. Terminando assim Megalópolis, filme de ficção científica, política e drama de 2024. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.